Quem nunca saiu em um dia frio e a mãe ou a avó lembrou de pegar um casaco e levar um casaco para não acabar pegando um resfriado ou ficar gripado porque tá frio? E se eu te disser que na realidade o frio não causa gripe e também não causa resfriado, mas tem algumas coisas que nós fazemos que acabam sim aumentando todos os resfriados e gripes que nós temos nessa época do frio. E tem algumas coisas que a gente pode fazer e outras que a gente não deveria fazer que podem reduzir bastante a chance de você ficar gripado ou resfriado quando baixar a temperatura. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essa relação entre o frio e gripe ou resfriado e o que você pode fazer no seu dia a dia, principalmente quando baixar a temperatura para não acabar resfriado ou gripado, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e morei a minha vida inteira bem no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que é um estado que realmente no inverno tem bastante frio. Ou seja, eu já passei muitas e muitas vezes por essa situação. E tá no inverno e sair de casa, tá um pouco mais frio, não lembrar de pegar um casaco e no fim das contas acabar com um resfriado ou com uma gripe. E é muito importante a gente lembrar que nem tudo é resfriado e gripe não são a mesma coisa. Essa é uma coisa que eu acho bem importante deixar claro aqui. Quando a gente fala tanto de resfriado quanto gripe, são causados vírus. Nós temos o vírus influenza, que é o vírus da gripe, e nós temos o rinovírus, que é o vírus que causa resfriado. Que muitas pessoas acham que estar resfriado ou estar gripado é sinônimo, ou seja, é a mesma coisa de você estar com o nariz escorrendo ou com a voz rouca, qualquer coisa que acontece aqui em cima de diferente. Eu sou uma dessas pessoas. Eu passei a vida repetindo que eu estava sempre resfriado, que eu estava sempre gripado, mas na verdade a maior parte das vezes não era nem resfriado e muito menos gripe. Eu tinha rinite alérgica, eu acabava tendo alergia que gerava mais secreção, mais ranho no nariz mesmo, muita coceira e também acabava afetando a garganta, ficava rouco. Então a maior parte da vida eu fiquei repetindo que estava resfriado ou gripado, mas não era isso que estava acontecendo. Além disso, não tem apenas rinite por alergia, também tem mudanças que acontecem no nosso nariz, vão ser muito importantes para a gente entender essa relação do frio, a gripe e o resfriado. Primeira pergunta é, Gustavo, tem alguma associação entre frio, gripe e resfriado? E tem uma associação, mas não é o fato de estar frio que faz você ficar gripado ou resfriado. É um vírus, mas aí você pode ficar muito confuso e talvez a melhor maneira de explicar isso é pensar o seguinte: imagina que uma pessoa mora numa cabana no meio do nada, tem lá na região da Rússia, tem um dos lugares mais frios do mundo, lá tá uma temperatura de menos 30, menos 40 graus, muito, muito frio. Aquela pessoa não vai ficar gripada, eu garanto que ela não vai ficar gripada, porque ela mora lá sozinha, só naquela casa dela. De algum lugar tem que vir esse vírus, seja da gripe ou o resfriado. Tanto que a gente viu isso acontecendo durante a pandemia da Covid. Teve que chegar nos países e as pessoas foram levando umas para as outras. Hoje nós vivemos em cidades, então sempre tem alguém com o vírus e ele vai se espalhando aos poucos de uma pessoa para outra. Então essa é uma informação importante porque simplesmente estar frio não vai causar nem a gripe nem o resfriado. Só que aí a gente tem que pensar, ok, mas tem uma relação. Qual é essa relação? Muitas pessoas falam da questão de você ficar em ambientes fechados, porque se a gente fica dentro da casa com a janela fechada, tudo fechado, simplesmente abafado ali dentro, de fato vai ficar mais fácil para esse vírus ficar circulando no ar e se uma pessoa carrega, ela passa para as outras pessoas. Então nós temos aqui uma coisa, mas ainda tem um efeito que o frio tem no nosso corpo, não vai parar só nessa parte de ficar dentro de casa ou fechado. Muitas pessoas acham que é simplesmente baixar a imunidade. Então, se a pessoa ficou resfriada ou gripada, aquela imunidade ficou mais fraca e por isso o vírus entrou ou a gripe entrou. E aí muitas pessoas falam assim, eu tenho que comer melhor, eu vou ter que dormir melhor, eu vou ter que fazer alguma coisa para que a minha imunidade fique um pouco mais forte. Só que aí tem outra coisa que é muito interessante aqui. A gente pode sim ter a imunidade que fica mais fraca, mas não significa que o resto do seu corpo está mais fraco, que você não está comendo bem, que você não está dormindo bem. Até pode acontecer, tá? Só que a grande questão é que a imunidade que fica mais fraca é a lá do nosso nariz. E olha que coisa interessante isso. Quando nós vamos para o frio, o nosso corpo tem que proteger o calor que ele tem. Nós temos que cuidar, porque se o corpo ficar muito gelado, a pessoa pode até morrer por causa do frio. Isso acontece até com pessoas que moram na rua, então o frio é realmente muito perigoso.
perigoso. E a nossa pele tem mecanismos que ela tenta fechar os vasos sanguíneos para proteger esse calor, para proteger contra o frio. E a mesma coisa acontece com as nossas mucosas, que é o jeito chique de falar dessa pele que fica pelo lado de dentro do nariz. Então, quando você sai, principalmente num choque térmico ali de uma temperatura muito quente para uma temperatura muito fria, o corpo vai ter que fechar muito rapidamente esses vasinhos sanguíneos, e a gente já sabe hoje que quando isso acontece, reduz as células que ficam da imunidade ali protegendo o nosso corpo. Ou seja, a gente está perdendo a imunidade lá do nariz, não a imunidade de todo o corpo, a imunidade que protege de entrar ali. Além do fato que esses vírus conseguem se reproduzir com mais facilidade quando a temperatura está um pouco mais baixa. Ou seja, os malandrinhos se adaptaram para fazer isso. Outro problema é que eu falei que existem tipos diferentes de rinites. Eu sou uma pessoa que tem rinite por mudança de temperatura. Aí acontece de você abrir e fechar esses vasinhos, essas artérias que ficam ali dentro do nariz. E aí o que acontece? Sai ranho, ou sai líquido, sai uma aguinha que fica ali. E sabe quem adora esse ranho, essa aguinha? O vírus. Então muitas vezes o que acontece é que você pode começar com uma rinite, com uma secreção ali, com essa reação que teve simplesmente saindo ranho que não tem nada, o vírus gruda ali e a partir dali o vírus faz uma festa e você acaba ficando resfriado. Aí tem outras duas coisas muito importantes. Primeiro, que se o ar estiver muito seco, isso também vai ter um efeito ruim, porque aí essa parte do nosso nariz perde água pro ar, a gente fica com o nariz ressecado. Aqui no Brasil isso acontece muito, porque a gente tem muitas ondas de calor, às vezes nem tá frio, e com a onda de calor o nariz fica muito ressecado, e a pele do nariz ressecada, assim como a pele do nosso corpo ressecada, ela fica mais facilmente com uma infecção. O vírus faz uma infecção com mais facilidade. E o segundo ponto, e aqui muitas pessoas erram nisso, é que existem alguns medicamentos que se botam no nariz, umas gotinhas no nariz, para tentar secar o nariz, para tentar tirar aquela secreção. Aí, essa aqui é até interessante, que pode até viciar um pouco o nariz, porque o que elas fazem? Você tá com secreção, tá com ranho ali no nariz. Essas pequenas artérias, elas estão abertas. E aí tá saindo ranho, tá saindo ranho. Você coloca aquele remédio ali, que é umas gotinhas, ele vai fechar essas artérias. No momento que fechou as artérias, começa a secar aquela secreção. E aí você fica super feliz e satisfeito. Só que o problema é que elas abrem de novo. E aí quando elas abrem de novo, sai secreção de novo. Só que olha o que eu falei antes. Nós temos vírus que adoram quando tá bem sequinho e quando tá bem fechado. Então no meio disso, você pode ter grudado ali um rinovírus do resfriado ou influenza da gripe. Quando abrir e vir aquele catarro de novo, eles vão adorar. Novamente, eles vão fazer uma grande festa. Por isso que esses sprayzinhos que fazem essa parte de fechar só o nariz são uma péssima ideia. Porque primeiro que você fica meio que viciado nisso, toda vez que parar de usar, vai vir mais secreção, daí você bota ali, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando vê, tem que ficar aplicando muitas vezes por dia e aumenta bastante a chance de você ter um resfriado ou uma gripe. E sim, pode acontecer também de você estar mais estressado, não estar comendo bem e o restante da imunidade do corpo não tá bem. Só que o frio é capaz de atacar a imunidade só ali do seu nariz, só da mucosa do nariz. Aí é bem difícil a gente conseguir lutar totalmente contra isso, porque a gente teria que tentar evitar essas mudanças súbitas de temperatura saindo de um ambiente para o outro, assim como se o ar tá muito seco, tem como tentar usar um umidificador de ambiente que fica fazendo um vaporzinho e colocando água no ar para que não fique tão seco. E outra coisa que nós fazemos que acaba impactando muito é pegar com a mão. Aí com a mão vai lá e bota a mão no nariz para coçar o nariz para tirar aquela secreção e tá carregando o vírus ali, seja o vírus do resfriado ou da gripe. Por isso que uma coisa que se faz em países que tem muita gripe, como o Japão, é que nessa época de inverno as pessoas ficam usando máscaras, porque como eu disse, o vírus da gripe ou do resfriado não vai surgir do nada, ele vai ter que ser carregado por alguém. E aí quanto menos pessoas estiverem passando para mais pessoas, seja no ar, no toque, na roupa, encostando na mão, menos a gente vai ter aquele vírus circulando. Então usar máscaras é uma coisa que daria para fazer pela população como um todo. Claro que eu sei que essa questão das máscaras é um pouco mais complicada, cheia de polêmica, mas de qualquer maneira para algumas pessoas vale a pena, principalmente quem tem maior chance de ter gripe ou resfriado mais grave, com complicações. Outra coisa que ajuda bastante nisso é a questão da vacina contra a gripe, porque a vacina contra a gripe ela não impede 100% de você ter uma gripe depois, igual pode acontecer. O que ela faz é dar mais defesas para o seu corpo para que não seja tão complicada, tão grave. E aí se você não tem tantos sintomas e não fica espirrando tanto, não fica com tanto catarro e não fica com as formas mais graves, você acaba passando para menos pessoas. Tanto que esse ano aqui no Brasil nós tivemos uma crise de muitos e muitos
casos de gripe e gripe mais grave porque muitas pessoas deixaram de se vacinar graças a todas as conspirações de vacinas que infelizmente estão acontecendo por aí. Se a maior parte das pessoas vacinar, reduz a quantidade de gripes que nós temos, assim como se as pessoas usassem máscara também reduziria. Eu não sou tão fã assim, mas de fato acaba ajudando, além de cuidar com essa questão de mudança de temperatura muito súbita. Por isso que no fim das contas, quando a gente fala de mudança de temperatura muito súbita, realmente quando você vai sair de casa, é uma boa ideia você pegar o casaco, porque se você tiver de casaco e tiver mais quentinho, todo o seu corpo não vai ter aquele choque térmico tão grande e talvez realmente pode evitar uma gripe. E você, sabia que o frio não causava diretamente, mas tinha uma relação com gripe e resfriado? Já tinha ouvido falar disso? Já teve algum episódio de gripe ou resfriado mais ruim? Chega a ficar muito gripado? Sabe se é gripe, resfriado ou se é rinite? Deixa aí nos comentários e se tiver alguma outra sugestão de algum outro vídeo que você quiser que eu faça explicando alguma coisa mais tecnicamente, pode deixar aí que depois eu faço. Até a próxima!